Esse é o nosso seminário 4, convecção forçada. Bom, nosso problema. Alberto tem uma casa construída à beira de um rio. Para o verão, ele pretende resfriá-la usando a água fria do rio próximo de sua casa, que escoa a uma temperatura média de 17 graus. Um trecho de 15 metros de comprimento de um duto circular de 20 centímetros de diâmetro passa através da água. O ar entra a uma temperatura de 33 graus na seção do duto que está submersa e possui uma velocidade de 4 metros por segundo. Sabendo que a superfície do duto está na mesma temperatura da água, que é 17 graus, e desconsiderando o comprimento de entrada necessário para o desenvolvimento, encontre a temperatura do ar na seção de saída do duto. Bom, aqui são os dados do exemplo. A temperatura média da água de 17 graus, comprimento do duto de 15 metros, diâmetro do duto de 20 centímetros, temperatura de entrada do ar de 33 graus, velocidade do ar de 4 metros por segundo e temperatura de superfície do duto de 17 graus. Bom, o que deve ser determinado? Para este problema, o que deve ser determinado é a temperatura do ar na seção de saída. Bom, aqui temos nosso volume de controle, a temperatura da água de 17 graus, temperatura do ar de 33 graus e nós temos um Q de convecção, que é a taxa de convecção indo do interior do duto para a água, que é da maior temperatura para a menor. Bom, as propriedades termofísicas do ar, a pressão atmosférica foram coletadas a partir da tabela A.4 e a nossa referência é o livro Encropera. Bom, de considerações, o comprimento de entrada necessário pode ser desconsiderado para este exercício, e para se determinar as propriedades, deve-se assumir um valor da temperatura de saída do ar. Bom, começando nossa análise, nós admitimos que o tubo delgado de 20 centímetros de diâmetro. Bom, e como a temperatura de saída do ar não é conhecida, deve-se assumir um valor para se determinar as propriedades. E nós assumimos um valor de 23 graus, e assim nós achamos uma temperatura média de 301 kelvins. E assim, pela tabela de propriedades do ar, que é a tabela A.4, foi feito interpolações para achar as propriedades. Bom, e nós encontramos essas propriedades que estão dispostas aí. Bom, essa aqui foi a nossa interpolação que foi feita para achar as propriedades. E aqui, após achar as propriedades, foi possível calcular o número de Reynolds. Bom, após calcular o número de Reynolds, antes de calcular o número de Nusselt, deve-se determinar as correlações para a transferência de calor, que é basicamente o método empírico. E a correlação da convecção é que o escoamento é turbulento para tubos circulares, ou seja, para escoamentos tubulares plenamente desenvolvidos, fluidinâmica e termicamente. Em um tubo circular liso, o número de Nusselt local pode ser obtido com essa equação aí que está sendo mostrada. E como é o resfriamento, o N é igual a 0,3. Bom, então o número de Nusselt ele foi determinado e com isso foi possível calcular o coeficiente convectivo, que é o H, que foi de 15,7 watts por metro ao quadrado Kelvin. Bom, e também foi possível calcular a vazão mássica. E após isso, por fim, calcular o valor de saída da temperatura do ar, que foi de 22,83. Bom, nós podemos notar que foi muito próximo ao que nós assumimos, que foi de 23 graus. Então, assim, é um erro muito pequeno, então essa resposta ela foi satisfatória, porque o valor deu bem próximo, a temperatura média deu 300,9, e a que a gente tinha calculado no valor anterior era 301. Bom, com a tabela, nós fizemos uma tabela com os parâmetros usados para a criação do nosso gráfico.
E a tabela é composta pelo diâmetro, o número de Reynolds, o número de Prandtl, o número de Nusselt, a condutividade e o coeficiente convectivo. E nós variamos o diâmetro de 0,1 a 0,4 e aí podemos obter o coeficiente convectivo para cada diâmetro. Bom, esse aqui foi o nosso gráfico, que foi o diâmetro, diâmetro pelo coeficiente convectivo. E com o resultado obtido, nós chegamos à conclusão que o resultado ele foi superado, sendo que a temperatura de saída do ar foi de 22,83 e sabendo que o dono da casa ele queria resfriá-la no verão e o ar ele entrava no duto a 33 graus. Então ele conseguiu reduzir a temperatura do ar para 22,83, ou seja, ele conseguiu resfriar.